bom evento para todos nós aí. Pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estão, né? Perfeito. Fica à vontade, André. Se preferir gravar ou apresentação, não tem problema nenhum, tá bom? Já combinamos isso. Eu estou sem um relógio aqui de pulso, né? Que é aquela coisa antiga, né? Que a gente antigamente usava, um relógio de pulso para saber o horário. Mas se eu exceder demais, vocês me falam, tá bom? Mais uma vez, foi um sucesso esse estudo, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela oportunidade de abrir de novo esse tema com vocês. Uma pena de não ser presencial, né? Quem sabe ano que vem, no evento, no encontro anual de vocês, o André me convida para ir lá mostrar algumas coisas, novidades, né? Hein, André? Quem sabe, hein? Quem sabe, vamos lá. Vou comprar o bilhete já em antecipado, paga baratinho. 17 de junho do ano que vem já, tá? Olha aí, tá vendo? Comprar o bilhete baratinho, agora paga R$ 1 só pela Gol, já pensou? Ô, gente, eu trabalho há 35 anos nessa área, alguns de vocês já sabem, né? E eu gosto muito, né? Sou defeituoso, economista, trabalhando em RH, gosta de número. E acho que a gente não administra a gestão de pessoas somente com números, né? Evidentemente, né? Tem a parte de engajamento, tem a parte de clima interno, de confiança. E pelo que eu vejo aí de vocês, não tem poucas pessoas de 25 anos, né? Tem mais pessoas como eu, na faixa dos 50, 55, e isso não é novidade para nenhum de vocês, né? O sucesso do negócio é quando muitas coisas dão certo, né? Não é só uma única coisa. A questão salarial, gente, ela vai e volta no mercado, né? Agora nós estamos falando aí da igualdade, de trabalho de mesmo valor, né? E é um complicador isso, na verdade, na gestão de remuneração. Vai começar a pipocar aí as questões de como é que reporta isso, né? Como é que informa, enfim, é um imbróglio esse negócio. É, a lei passou assim meio que a toque de caixa, né? Para não haver muita discussão, né? A gente conhece já, tem método, né? Isso é método, a gente já sabe disso. A gente negocia com o sindicato, negocia com outras frentes, enfim. Final da história, as empresas vão ter que se adaptar para isso. E eu não vi, por uma infelicidade grande ali, nada escrito na legislação que fale sobre desempenho das pessoas. Então é muito bacana você falar de igualdade ao invés de falar de equidade, né? Então eu remunero as pessoas que estão no mesmo cargo, independente do gênero, né? Em razão de serem gêneros iguais ou diferentes, ou em razão do desempenho. Não tem nada disso lá. Enfim, acho que é um capítulo novo da nossa gestão de pessoas e especialmente falando em remuneração. O estudo, gente, ele é abrangente, né? Ele é um pouco menor do que o ano passado, que nós fizemos sem custo. Esse ano as empresas participaram com custo. A oportunidade de abrir mais relatórios e visões também ficou melhor. Acho que a gente vai aprimorando cada estudo desse a cada ano, né? E eu já faço isso desde 2013, aqui em São Paulo, quando nós fizemos um estudo com nível gerencial. E já fizemos 2 vezes com vocês, no Paraná também, Rio de Janeiro, se eu não me engano, Mato Grosso do Sul, 3 vezes, todos Senabrave, as regionais 5DIV, enfim. Além da Abraforte também, que é um cliente nosso que faz um tipo de trabalho desse, e a Abradist, distribuidor de tecnologia. Então, de pesquisa, a gente tem bastante dados. Eu vou abrir minha tela aqui, e aí eu vou percorrer uma sequência que eu preparei assim, dentro do que a gente poderia conversar, sem abrir dados confidenciais, né? Se houver algum problema aí, vocês me falem, por favor. Eu só enxergo a minha tela agora, de som e tudo mais. Mudou aí para vocês, André? Mudou a tela? Sim. Ok. Então, grande abrangência do estudo, 64 cargos, de verdade, bem mais que 20 benefícios e práticas. Tivemos 20 grupos participantes, mais 2 que entraram depois da finalização do estudo, 140, um pouquinho mais de estabelecimentos. Eu não sei a proporção em relação ao total de estabelecimentos que existe no estado, né? Talvez aqui tenha mais de 50%, talvez, não Não, tenho. são 546 concessionários no estado. Ok, 540. Quer dizer, aqui deve ter aí 30%, 25%. Ok, é um número importante. Salários informados, 3.300 e tanto. E funcionários, né? Essas mesmas empresas têm 3.967, ou seja, 84% dos cargos
totais, né, de funcionários dessas empresas foram abrangidos, né, com somente 64 cargos, né? Isso me chamou a atenção. Interessante isso. 200 e tantos milhões de salário, impostos e tudo mais, 25 cidades, e os dados estão ajustados para a inflação zerada em março de 2023, né? Agora a inflação está um pouco menor, pelo menos a oficial, né? E esses dados a gente normalmente ajusta é, para as datasbases, zerando as diferenças, eventuais diferenças de aplicação da inflação. A lista que não é novidade para ninguém, né? Cargos pesquisados. Essa lista, gente, poderia ser o dobro, o triplo. O problema é que fica cansativo demais, né? Muita gente olha a quantidade de cargos e desiste da pesquisa, e, e a gente acaba trabalhando com listas aí entre 60, 70. A pesquisa maior que nós estamos fazendo agora tem 126 cargos ou 130 cargos. É muita coisa. É, mas, enfim, cada setor, cada grupo, né, configura de um jeito isso. A gente tenta. A minha visão é assim: não adianta pesquisar salários de cargos que estão muito próximo do piso de categoria, daquilo que o sindicato negocia no acordo coletivo, né, nas convenções coletivas. Tem que trabalhar com os cargos que são um pouco mais altos, especializados, eventualmente liderança também, né, nível gerencial, é o que nós temos aqui, tá bom? Ah, a lista de empresas que participaram, né, os grupos, e as cidades, 25 cidades representadas. Eu não fiz um cruzamento, que eu trouxe dados do CAGED aqui para a gente dar uma olhadinha também. Ficou bem interessante essa análise que eu fiz hoje cedo. Fui lá buscar no CAGED o que acontece perdão, na parte de empregos aí em Santa Catarina. E se essas cidades aqui são as que mais geram emprego, né, no estado de vocês. Não fiz essa comparação porque não deu tempo. Mas, enfim, esse é o mapa da pesquisa esse ano. Qualquer pesquisa que tenha mais de 20 empresas, gente, já fica mais robusto, né, a informação, ainda que você possa ter algum tipo de dificuldade para fazer corte regional, por exemplo, né? Aí eu tenho, talvez você tenha lá um grupo de distribuidores do norte, que dependendo do cargo, na hora de cortar, não houve amostragem, o relatório saiu zerado. Infelizmente, não temos mínimo 3 informações, né, de empresa para poder haver a tabulação, por questão de confidencialidade, e o André tocou bem nesse assunto, né? Só eu tenho acesso a esses dados, ninguém mais. Então, trabalho nessa área há 35 anos, a Remunerar tem 11 anos, e a gente preza muito, muito, muito pela qualidade e pelo tratamento dos dados. Eu checo todos os valores, olho um a um, o que a gente olha, o olho treinado, pega uma distorção, pergunta. Eu praticamente falei com todos vocês por e-mail para confirmar alguma informação. Sempre tem um ponto ou outro, sempre no propósito, no sentido de garantir a qualidade do relatório que vocês recebem como retorno, né? Então é isso. Aqui já as cidades já comentamos, né? Na verdade, eu juntei um slide com o outro. As empresas olham a remuneração por causa disso aqui, né? Esse é o primeiro dilema. O segundo está na página seguinte, que é essa combinação entre variável, fixo e benefícios. Se eu consigo, ou se eu preciso, né, ser mais agressivo numa fração ou outra da remuneração. Aqui, alguns mercados, você obrigatoriamente precisa trabalhar com alguns cargos com uma remuneração variável mais agressiva. E aqui tem uma armadilha, sem dúvida, né? E não é só em torno da escolha dos indicadores, mas sim da arquitetura que você escolhe para calcular e premiar essas pessoas, né? Esses profissionais que entregam resultado, pensando que nem todos entregam o mesmo resultado, né? A gente fala muito de resultado da área de vendas, né? Novos, seminovos, a área de serviços. É, Obrigatoriamente, você um dia precisa colocar nessa conta como uma participação de resultados no final do ano, alguma coisa assim. Embora o sindicato distorceu muito essa ideia do PLR, né, desde que criaram isso, é uma pena, né? Muitos sindicatos brigaram para conquistar um 14º salário, e os patronais acabaram se afastando desse racional de premiar as pessoas por resultado, porque o sindicato queria um 14º. Detonaram esse assunto, né? E daqui para frente não sabemos o que vai ser, né? Quer dizer, algumas coisas nós sabemos. Enfim. Racional número 2 aqui, dilema número 2. Então, se eu tenho uma estratégia definida aqui, né? Se eu consigo pagar um salário base
pela região que eu tenho mais alta, um pouquinho menor, e um variável maior, porque eu tenho capacidade econômica no grupo, os resultados acontecem de um jeito estruturado e bom, né? Eu tenho o segundo dilema, que é materializar essa ideia da meritocracia que tanto batem aí fora, né? Porque nem todo mundo sai do mesmo ponto, então as chances são diferentes e as pessoas não são, o sistema não é justo, né? Então eu nasci lá, meu pai era metalúrgico da Zé Bramboveri, minha mãe era uma uma costureira até hoje, né? Ela fez ontem 77 anos. E eu, pelo destino aí, porque não existe a meritocracia, não poderia ser um executivo de RH como eu fui, muito menos ter a minha empresa há 11 anos e ter, por exemplo, vocês como cliente. Então, tem gente que diz que é uma falácia a meritocracia, né? Eu entro de sola nesse assunto, porque então, praticamente, é dizer que eu sou uma fraude. Na verdade, a gente acorda mais cedo para poder estudar e buscar as coisas, né? Essa é a diferença, né? Na natureza tudo é diferente, gente, é isso que eu enxergo, e nós chegamos aqui até hoje com tudo diferente, né? Então, essa questão da igualdade, acho que você precisa garantir os meios para que as pessoas possam estudar e tudo mais, né? E aí tem um perigo embutido, né? Porque em torno do estudo tem a doutrinação, né? Se você pega o orçamento do Ministério da Educação, 2014, 70 bilhões de reais. Você pega hoje 230 ou 240 bilhões. Só não é maior que o orçamento da saúde. É por isso que os políticos gostam tanto do Ministério da Saúde e da Educação, porque tem muito dinheiro, né? Metade de 1 trilhão de reais somado os dois ministérios. Mas se a investimento em educação foi tão grande, de 70 para 240 bilhões em 10 anos, e a educação não melhorou, esse dinheiro foi para onde, né? Serviu para doutrinar as pessoas, ponto, né? Eu falo com gente de todos os níveis, desde vocês, diretores de empresas, sócios, acionistas, e desço na fábrica e percebo o nível de educação, de escolaridade ruim das pessoas na hora de interpretar uma regra, fazer um cálculo mínimo, enfim, é isso que a gente tem. E como é que a gente materializa, então, a meritocracia, né? Então, o primeiro dilema já foi mostrado aqui, o segundo é as regras que você cria, né? São essas práticas que, no fundo, precisa reconhecer o desempenho e criar alguma maneira de recompensá-lo. É a minha definição, no Google tem lá 1.200.000. Enfim, sobre o relatório, sobre o estudo, gente, um overview assim, bem importante, né? O que cada empresa recebeu. Qualquer que seja a consultoria, o profissional que vai fazer um trabalho desse, em qualquer lugar, tem obrigação de entregar esses cortes, essas visões todas, né? Então, as empresas informam o salário base e informam os valores de variável, né? Mensal, eventualmente os que têm premiação anual ou longo prazo, enfim. Então, a gente ajusta com um pouquinho de inflação esse salário base, transforma ele em salário ajustado. O total em dinheiro, que alguns se perdem nesse cálculo, é simples. É o que a empresa pagou de salário base mais comissões e premiações mensalizado, né? Um dia, talvez, a gente faça uma pesquisa pensando em salário anual, que é uma prática muito comum fora do Brasil, né? E a gente não usa isso aqui para mostrar o quanto as pessoas têm de rendimento anual. Quem sabe seja um futuro aí dessas visões de remuneração, de cargos e salários e tal. E as gráficas, os relatórios de benefícios e práticas, que são coisas que se complementam, mas são diferentes. E aí, cada mercado, a gente tem cada grupo de informações, eu tenho desde o mercado geral, que são todos os dados daquele cargo, né, e você só recebe aquilo que você informou, sem desvio padrão e com desvio padrão. O desvio padrão, quando você coloca ele numa proporção X, que eu acho que nós trabalhamos com 1,75, na verdade, nós descartamos da massa inteira de dados 6 ou 7% apenas. Ou seja, aquelas pontas de comparação, às vezes equivocadas, né, de nível de cargo, para baixo ou para cima, elas foram cortadas. Então, o melhor relatório, a melhor análise que você pode fazer em relação aos dados com o desvio padrão. Vocês percebem que a evolução do mínimo, médio, do primeiro quartil, do terceiro quartil, média, mediana, ela é mais coerente. Então, fica um pouco mais fácil analisar os dados. Os segmentos são aqueles que vocês tanto conhecem, né? E as regionais, que é um pouco diferente
né, de regiões metropolitanas. Fizemos esse corte também de novo, né? O Vale do Itajaí, né, que da capital até ali perto de Joinville, né? É a região mais economicamente mais potente aí, é o que nós tivemos mais retorno de dados, enfim. E essa é basicamente a configuração do trabalho. Acho que não daria para abrir mais do que isso, também em razão da quantidade de dados, né? Talvez se um dia tivéssemos o dobro de empresas, nós pudéssemos ter outros cortes, por exemplo, eventualmente por marca, talvez. Mas isso depende de massa de dados, gente. Então, como é que usa esse trabalho todo, né? Algumas questões que eu penso que são importantes para se perguntar, né? Se, independente de qualquer decisão de pessoas, né, se existe ou não uma pesquisa de clima. Algumas empresas gostam desse assunto, outras fogem porque depois tem receio de dar um retorno, de dar um resultado ruim, né, e automaticamente ser cobrado por alguma ação, alguma coisa, um plano de melhoria, etc. Enfim, é sempre importante ter a comunicação na via dupla, né? É, benefícios, né? Você pode melhorar alguma coisa que não tenha grande custo, né? A grande questão dos benefícios é que eu vejo, né, as empresas falando assim, a gente coloca um benefício e não pode tirar mais, né? Isso também é verdade. Então, tem um cuidado aí, embora a gente saiba no mercado aí tem alguns casos de empresas que decidiram por conta do custo cancelar o plano de saúde, enfim. Tem toda uma discussão daquela coisa do direito adquirido, né? Enfim, como é que isso vai se refletir dentro do clima interno da empresa? E eu acho que as pessoas precisam entender o seguinte, né? A gente corta um benefício, alguma coisa, uma facilidade para evitar dispensar e demitir pessoas. É isso que acontece na prática na empresa, né? Então, você tem 200 funcionários, cortou 20 pessoas. Nós preservamos 180 empregos. Vocês também viveram, né, aquela parte de inflação do Brasil no passado, décadas 80 e 90, e era exatamente isso, né? Práticas que podem melhorar essa questão com baixo custo e que pudessem ser motivadores e tudo mais, né? Hoje o pessoal fala em horário flexível, fala em home office, enfim. Cada área tem uma dificuldade ou não para fazer isso. A fábrica não pode parar, né? A oficina não dá para levar para a casa do funcionário. Tem uma série de limitações que estão ligadas aos postos de trabalho, né? O trabalho físico é esse, né? E a reforma trabalhista, né, graças a Deus, lá em 2017, abriu algumas frentes de oportunidade para trabalhar um pouco melhor a remuneração, falando de competência e falando de bonificações, basicamente no artigo 461, e se eu não me engano, 457. Eu esqueço do outro, mas eu cito mais o 461 por conta da oportunidade das empresas pagarem as pessoas de uma forma diferenciada, no mesmo cargo, desde que tenham diferenças de competência, né? Enfim, um slide de conceito também na questão do desvio padrão, né? Então, quando a gente faz o corte de desvio padrão, vocês podem perceber aqui, né? Um desvio padrão, 1,5, 2, 3. Então, quanto maior o desvio, o índice do desvio, mais preservando você consegue os dados, né? A gente trabalha nessa faixa aqui de 95%, 96%, com o desvio padrão de 1,75, mais ou menos isso. Historicamente, é esse o número. Então, a gente preserva, né, esse quadrado em vermelho aqui, que é o grande ingrediente de poder fazer outras análises dos cargos. E se a gente apertar muito demais o desvio, né, deixar ele muito estreito, você perde muitos dados, tanto na parte de baixo da amostra, quanto na parte de cima, em cada cargo, né? Isso, evidentemente, para cada cargo. É conceito, mas faz sentido mostrar aqui. Falar de algumas estatísticas também, uma parte eu já até comentei, né? A parte de automóveis, aqui, número de estabelecimentos de automóvel, sempre representativo maior, a, a distribuição também de massa, né, entre regiões, né, olha só, 42% da frequência vem da Vale do Itajaí, as minhas siglas aqui que eu acabo criando, VIT, região metropolitana, Florianópolis, 21%, Vale do Itajaí em Brusque ali, né, onde tem a padaria Sodepan, que eu adoro passar ali algum dia e comer um pedaço de cuca, trago para São Paulo também, deve existir até hoje, é famosa ali, saída de Brusque. Enfim, é, e aí a distribuição também, uma outra visão, né, sobre a massa de dados, pensando na parte salarial e não na frequência, né, na quantidade de pessoas, não muda muito assim, não.
é um número mais complementar. E aqui a massa de informações salariais pensando em total em dinheiro, né? Aqui é o todo que você pode que você pode ter em relação aos valores pagos e tal. Praticamente a gente tem o que aqui, né? Vale do Itajaí 42, 40%, mais um quarto de todo o estudo aqui representado aqui no região metropolitana de Florianópolis, que, como São Paulo, aqui pega vários municípios, né? Então a gente criou essa classificação para poder também tabular, enfim, conseguir outras análises que eu acho que são valiosas sempre. Aqui a distribuição da massa e de salários, acho que eu já até comentei aqui, não comentei. Distribuição da massa salário base, distribuição da massa de total em dinheiro. Então aqui tem algumas concentrações, né? Caminhão, por exemplo, aqui acho que está somando implementos, que nós tivemos menos informações da parte de implemento, motocicleta também aparece menor, mas tem um peso aí representativo razoável, né? Acho que pode melhorar, enfim. E o grande informante dessa pesquisa aqui, a parte de automóveis, a gente não faz a tabulação por marca, né? Marca X ou Y, conforme os estados e tal, as cidades. Quem sabe no futuro a gente possa olhar isso com mais atenção. Aqui é só um comparativo, gente, porque vocês informam lá na pesquisa também a número de efetivo, e eu vou lá pesquisando, né, no site de vocês também, né? Pelos números aqui, o que aconteceu, né? 2022 foi um pouquinho mais fraco que 2021, né, em quantidade de emplacamentos. Esses dados aqui são de vocês, lá do site de vocês. Uma redução aqui de quantos por cento? 10% não é muito. Talvez uns 4% aqui de redução. E aí uma comparação assim entre o efetivo das empresas, né? Entre janeiro e dezembro de 22, né, que foi o último ano fechado, a mão de obra cresceu 2,32, né, embora as vendas em emplacamento menor. Talvez esse crescimento aqui tenha se refletido na parte de serviços, né? Porque por que eu vou crescer a empresa se eu estou vendendo menos automóvel em unidades, né? Mas a parte de serviço pode estar reforçando essa contratação aqui de mais 2%, né? 2,32%. Só que em janeiro já vem uma pancada aqui, né? Então, se a gente compara entre janeiro versus janeiro, né? Esse janeiro versus aqui, já tem ele tem um crescimento menor, né? Já perde metade desse crescimento do ano. Enfim, são dados e estatísticas que, dependendo das comparações aí, podem explicar algumas coisas, mas são complementares a qualquer tipo de análise, né? E eu olho muito para um negócio pensando na demanda da mão de obra, né? Porque isso aqui vai a reboque da economia, de emprego e juros, né? E isso aqui influencia a contratação das empresas do lado direito, aqui a quantidade de mão de obra, que por sua vez influencia o preço médio da mão de obra, dos salários no mercado, né? Que é o grande motivo do nosso estudo, descobrir como é que anda esse ritmo de contratação de gente e tudo mais. Eu fui olhar algumas coisinhas do CAGED também, né? Em 2022, olha, o Brasil como um todo teve um saldo negativo de carteira assinada, né? Aqui nós estamos falando de 45 milhões de pessoas com contrato carteira assinada. Caiu 1%, serviço reduziu 0,92, e em Santa Catarina esse 2022 foi mais danoso, né? Caiu 1,64 a criação de empregos, no geral, geral quer dizer serviço, indústria, agricultura. E perguntamos lá, entre as empresas que cresceram, né? 61% das empresas cresceram mão de obra, em média 7%. Olha, importante esse número, hein? Em média 7% de crescimento. E as que reduziram, né, 39% dos grupos reduziram funcionários na média de 4%, 4,4%. É um número que faz parte da estatística do estudo, que eu acabo comparando com o CAGED, porque eu acho que faz muita diferença. Esse é do lado esquerdo aqui, é o nosso grande Brasil, né, numa foto diferente, né, que reflete a topografia. Não é comum olhar o Brasil assim, eu acho muito interessante, né, essas cordilheiras aqui. Isso aqui são serras, né, Santa Catarina, Serra do Mar aqui em São Paulo, enfim, no Sudeste, e aqui as bacias, né, de água e tudo mais. Mas a gente tem um mapa político, né, que é esse aqui. Então,
Acho que tem mais um aqui, não, não temos. Então, entre o mapa político, eu fiz um estudo bem rápido, né? Fui juntando dados assim. O Brasil tem isso aqui, olha, IBGE tem lá 5.500 e tantos municípios. Dezembro de 22, nós tínhamos 42 milhões de empregados registrados, 42,4. E aí eu fiz um corte, né? Eu falei, deixa eu ver quem são os primeiros 25, um quarto de municípios que são os mais geradores de emprego. Então separamos aqui um quarto. Olha que coisa, esse um quarto aqui de municípios, 1.300 e tanto, eles produzem 39 milhões de empregos, ou seja, um quarto dessa economia toda brasileira cria 95%, talvez, 95% dos empregos totais de carteira assinada. Olha que coisa, gente, que desequilíbrio, né? Ou seja, se os outros municípios todos, 3 mil e tanto, não têm tanto emprego, o pessoal vive de quê? Ajuda do governo, repasse, Bolsa Família, tudo que vocês podem imaginar, né? Essa é a realidade. É a economia com seus números, né? A gente não muda isso individualmente, a gente interpreta, olha, fica às vezes feliz, às vezes fica chateado, espantado, né? Cada um tem um sentimento. E aí eu perguntei para os mesmos dados no Excel, desses 1.393 municípios, quantos são de Santa Catarina? Aí está a resposta, 111. Então, 8% dessa massa de emprego aqui, né, estão em municípios de Santa Catarina, que criaram aqui, tem um estoque de empregos, em dezembro de 22, de 2 milhões e 100 empregos. Uns 5% desse grupo aqui grande de 39 estão aqui no município de Santa Catarina. Só a título de comparação, né? Olhei São Paulo também, estado de São Paulo, 200 desses 1.300 e tanto, 298 municípios, 21%, tem um estoque de emprego em dezembro do ano passado de 12 milhões e tantos, né, de carteira assinada. Então, quando vocês olham para o CAGED e olham para às vezes o salário subindo, né, é difícil de contratar gente, porque vai custando mais caro, uma parte da explicação ou da justificativa, se é que a gente pode dizer isso, né, estão nesses números aqui de geração de empregos, né? E aí eu fui olhar entre os 20 maiores municípios, desses 211 aqui que estão aí em Santa Catarina, né, estão eles aqui do nosso lado direito. Então, desde os maiores, principalmente, né, no sul, Criciúma e tudo mais, essa listinha dos 20 maiores municípios, com estoque maior de empregos, carteira assinada pelo CAGED em dezembro de 22. Ok, 20, né? Tem mais 80 e... Não, tem mais 91 para baixo aqui, que são os menores, né? E que criam menos emprego do que essa listinha aqui do meio, né? São Paulo, para vocês terem uma ideia, esse primeiro aqui, a capital de São Paulo, 2 milhões e tantos empregos de carteira assinada, né? Então, tem 12 milhões de pessoas aqui. Então, as comparações são essas, tá? Eu, olhando para o CAGED, que são números oficiais, né? Não olhei agora o primeiro semestre fechado, não tinha, na verdade, porque o CAGED está atualizado até maio de 23. Então, achei mais honesto comparar ano fechado dezembro. São números. E aí eu vou entrar aqui na parte de práticas e benefícios também, falar um pouco. Um parêntese sobre o relatório, gente. O pessoal olha, né, como eu disse para vocês, né, não dá para entregar um trabalho desse com 2, 3 coluninhas. E aí exige, evidentemente, até gravei um vídeo, se eu não me engano, de 18, 20 minutos, tentando explicar um pouco como é que faz a análise desse relatório, que é o básico, né? São os dados que rendem da pesquisa. Como eu já comentei com vocês, né, a gente tem aqui do lado esquerdo, né, sempre aqui, essa opção de selecionar aqui sem desvio padrão ou com desvio padrão, os dados que você queira filtrar. Você tem o mercado geral ou o mercado regional, que você pode escolher também. Imagina, você trabalha lá em Criciúma, então faz sentido fazer uma comparação mercado global, Santa Catarina, a título de curiosidade, talvez, né? Mas é melhor que você se compare ao seu mercado sul, né? E é melhor que você se compare ao mercado onde você está, pensando em automóvel, por exemplo, que é o seu negócio, ou caminhão, ou motocicleta, né? Então tem essa segunda opção aqui de filtrar por segmento e fazer uma comparação mais justa, né? Entre o que você paga, entre o que o salário, os valores que você paga, seja salário ajustado base, total em dinheiro,
E aí eu olho para estas outras colunas aqui do lado direito e começo a me comparar, né? Então, se eu tenho a mediana como é, a grande métrica de estatística para olhar os comparativos com a minha empresa, né? Mediana e média, qual que é melhor, gente? A média pode ter distorções, né? No passado a gente usava como exemplo, era tão didático isso, continua sendo, né? Imagina uma pesquisa salarial do setor metalúrgico que pesquisasse o cargo de telefonista. Se você incluísse a Telesp, né, a companhia Telesc, né, a companhia telefônica do estado que você estava, só ela tinha 3 mil telefonistas, então ela ia determinar o salário do média de telefonista. Então, a gente, por esses motivos, a gente olha a mediana, que é o ponto central da massa de dados daquele cargo, que é a maneira, assim, aspas, mais segura de você estar mais ou menos no meio do mercado. E o terceiro quartil, então, para que que serve, né? Se tem tantos dados estatísticos aqui. Eventualmente, pessoal de tecnologia, algum cargo que você acha que uma área ou cargo, né, que você pense que para você blindar aquelas pessoas, você pode pensar que o salário você não vai tratar na média, na mediana, você vai contratar as pessoas e administrar a partir do terceiro quartil, né? Desde que tenha orçamento para isso e tudo mais, né? Desde que a produtividade dessa área também se justifique, pensando no custo que esse terceiro quartil pode representar, né? É basicamente assim, a gente imagina uma empresa que tem um departamento lá de 20 pessoas e eu trato todo mundo ali no entre o primeiro quartil e a mediana. Então, supostamente, eu trago pessoas menos qualificadas do mercado, porque tem outros que vão trabalhar aqui no terceiro quartil e recrutar os melhores, concordam, né? E aquela empresa que trabalha aqui no terceiro quartil, pensando que talvez ela nem precise de 20 funcionários para fazer o mesmo trabalho, talvez ela consiga fazer com 12, né? Pensou? Com um pouco mais de tecnologia, né? Automação, digitalização do trabalho, burocracias menores que a gente mesmo cria na empresa, né? Controles, enfim. É, e aí você tem uma composição da mão de obra diferente, pensando no terceiro quartil, e é uma mão de obra praticamente blindada, né? Não é qualquer empresa que vai roubar um funcionário qualificado desse do seu staff ali, porque de uma maneira ou de outra você fez a blindagem ou no salário base ou um modelo de premiação, que pode ser bônus, pode ser alguma outra coisa que a empresa possa estruturar, pagar. Inclusive, vou falar de indicadores aqui no final, para poder pensar nessa ideia de atração e retenção com mais tranquilidade, né? Enfim, no final das contas, gente, vocês sabem, a conta tem que fechar, né? Eu falei aqui basicamente do relatório, essa cacetada de números aqui. Se você vai comparar salário base é uma coisa, gente. Se você vai comparar a remuneração variável é outra, né? Qual a melhor comparação? Lembrando lá atrás aquela transparência que eu fiz, né? Transparência não, né? Não existe mais a transparência de acetato. Aquele slide que fala da estratégia de remuneração. Sempre é mais interessante você olhar o pacote, né? Quando você fala em total em dinheiro, sempre. É, pensando que muita gente calcula isso, né? Coloca as premiações e bonificações como parte da remuneração, da composição completa, principalmente da área comercial, né? Não teria como ser diferente. Mas a melhor análise é se você consegue pagar é, na mediana o salário base e pagar no terceiro quartil as premiações, você está construindo a melhor estratégia. Por quê, né? Quando o negócio está patinando, sei lá, de alguma forma não está indo bem, você consegue ter um custo fixo menor. E aqui, quando as coisas estão indo bem, vendas e fluxo de caixa, você consegue pagar premiações aqui pensando no terceiro quartil, que é uma estratégia brilhante, né? É isso que as empresas sonham em fazer e conseguir reter as pessoas para fazer um bom trabalho e os clientes serem valorizados, né? No fundo é isso, né? O que nós estamos falando aqui é assim, quão suficiente é a sua estratégia de pessoas, o suficiente para que eles possam valorizar os seus clientes, né? É isso, né? Que tipo de reclamação ou elogio o cliente todo dia coloca lá no site da montadora, né? Porque registra muitas vezes na fábrica e vocês recebem aí a surpresa
para desembalar o abacaxi, né? Ou ao contrário, o elogio, muitas vezes deve acontecer também. E esse quadrinho é um resumo, gente, como eu falei, né? Eu não vou mostrar nenhum valor salarial aqui, por conta de confidencialidade e tal. É só um mapa, né? É um resumo, bem resumido, de alguns cargos que eu selecionei aqui como os importantes, né? Em vendas, na parte de serviço, até o mecânico, né? Olha, o mecânico, só para ter exemplo aqui, né? Ele tem, em média, nesse estudo todo, mercado geral, tá? Não estou pensando em automóvel, nem em região Floripa, nada. Mercado geral. Um terço da remuneração desse profissional aí nesse estudo é variável. Então, ele tem que ser, pensando no mix, né? Ele tem 70% na parte fixa e 30% premiação por algum tipo de indicador, por alguma métrica, e aí cada empresa tem a sua, mais ou menos sofisticada, né? Alguns mais simples, outros mais complexos, com indicadores mais sofisticados. E eu sei que vocês têm muitos indicadores em todas as marcas, com um grau de exigência de atendimento das fábricas enorme, né? E muitas vezes isso fica nas costas do sócio, da diretoria, dos dealers, do corpo gerencial e não desce para o chão de fábrica. Então, isso é uma questão importante para vocês. E outros cargos, né, como vendas, por exemplo, olha só, 50% aqui da remuneração desse gerente, o VD01, quase 50%, pensando na parte fixa perdão, 48% variável e os outros 52% fixo. Praticamente meio a meio, né? Metade fixo e metade variável. É a tradução do quanto esse cargo, por exemplo, ele precisa demonstrar e entregar resultados, né? Quaisquer que sejam esses resultados, praticamente vendas, né? De unidades ou rentabilidade, o faturamento, esse tipo de coisa, para poder garantir esse metade da remuneração como composto do seu salário. Enfim. E aí, nós perguntamos esse ano quais os indicadores, né? Para você calcular indicadores, por exemplo, aqui da área de venda, né, nível gerencial e acima, e pós-venda, serviço e pós-venda, nível gerencial e acima. Aí, gente, cada empresa tem uma forma de pensar, um jeito de calcular, né? Olha o que aparece aqui, né? Nota de satisfação do cliente, muitos indicaram isso aqui da área de serviço, faturamento, que é importante, né? A entrada do dinheiro, sem dúvida, algum tipo de resultado operacional, ou tipo de, né? E aí cai aqui numa vala de vários outros que são qualitativos, né? Geralmente os econômicos vêm para cima. É sempre assim, né? Totalmente legítimo, né? E vendas, né? Olha, número de veículos vendidos, margem ou rentabilidade, né? Dentro daquela ideia que o número de veículos não quer dizer que deu lucro, né? Vendeu bastante unidades, mas não deu muito resultado. Enfim, a nota de satisfação dos clientes também aparece aqui já em terceiro, né? Ou seja, tem aqui uma série de outros qualitativos que valem a pena também, que acabam sendo um reforço, como se fosse um acelerador, né? O que eu penso olhando isso aqui? Esses 3 ou 4 aqui são os grandes indicadores, né? Na moda aqui da pesquisa, e esses outros todos aqui são indicadores aceleradores, né? Poxa, eu tenho aqui um bom resultado aqui em cima, e aí eu tenho o quê? Um número crescente de passagens pela oficina para serviço de garantia. Então, eu posso criar um acelerador em torno desse indicador, né? Numa arquitetura, enfim, um dos trabalhos que a gente faz é esse, né? De criar tudo isso para as empresas terem tranquilidade e pagar algum tipo de premiação que seja coerente, né? A empresa precisa também ganhar o seu retorno, o capital investido tem risco e tudo mais, precisa ter a rentabilidade, muitas vezes para pagar uma parte em juros para o empréstimo bancário, né? Essa é a realidade de muitas empresas, ué. E a outra é a questão de satisfação do cliente, né? Para ele poder voltar, seja no serviço de troca do automóvel, seja na garantia do automóvel, seja no serviço de manutenção, né? Que colocar peça original no carro é a coisa melhor do mundo, né? O carro volta a funcionar novo, né? Essa é a experiência que eu tenho com peças originais e eu gosto, né? Enfim, mesmo pagando o preço que geralmente é um pouquinho mais caro, mas não importa. O importante é a qualidade. Então, aqui esse resumão dos indicadores. Falar um pouco sobre benefícios também, tem um slide lá que eu só puxei para cá, né? Importante escutar a população,
cada grupo de pessoas tem uma percepção de valor sobre benefício, né? Plano de saúde, previdência privada, seguro de vida, vales, refeição, alimentação, cada um tem um valor para isso. É salário indireto, sem dúvida nenhuma. Não incide impostos, né? No máximo um custo ali que você tem para administrar, e não é uma benevolência, né? Muitas vezes você precisa fazer uma leitura, não só escutando internamente o seu público, mas escutando o mercado, né? Que esse é exatamente o nosso estudo, olhar um relatório como esse para poder repensar alguma prática e se posicionar para quê? Uma questão de competitividade, né? Visão de negócio, sobrevivência para atrair pessoas para trabalhar que façam o que você, como gerente, como diretor da empresa, tanto precisa, né? E não tenha muito retrabalho, né? Porque o retrabalho não agrada a ninguém, né? No fundo, é um conceito, uma gambiarra, né? Gambiarra é um termo antigo da indústria. É, falar gambiarra é até divertido. Assistência médica. O único benefício que eu trouxe aqui para comentar, gente, o que eu vejo nesses gráficos todos é o seguinte, né? Bom, eu tenho uma parte da empresa que não concede assistência médica, né? Uma parte, perdão, uma parte das empresas que não tem esse benefício, e a gente sabe por quê, né? Ele é caríssimo. E vai ficando cada vez mais caro, né? As empresas vão se concentrando, a tal da inflação médica é sempre o dobro da inflação, aspas, oficial, né? A gente está falando de reajustes hoje aí na faixa de quanto? 18, 20%, né? Acho que é isso que vem lá para o meu plano de saúde, que 20% é 4 vezes a inflação de 5, né? É uma cacetada, né? Enfim, e a gente sabe da dificuldade para poder bancar isso e tal, mas ao mesmo tempo é um fator de retenção, né? Atração e retenção, especialmente falando de quem custa mais caro, na verdade, é família, né? Você às vezes pode ter a concessão para o funcionário e a família paga subsidiado, ou a empresa não concede, enfim, é uma possibilidade. O que me chamou a atenção aqui também foi esse menorzinho aqui, o fator moderador ou coparticipação, né? Então, eu comentei aqui do preço da assistência médica, né, do lado direito, mas quando você compra um plano com um fator moderador, você, ao mesmo tempo, tem um desconto lá nos valores, e a prática de uso interna, gente, faz as pessoas entenderem que aquilo é um negócio escasso e que custa caro, porque me lembro da história da fábrica, né? O funcionário tem lá 3, 4 filhos, um está doente, passa no médico e consulta os 4 de uma vez. Aproveita, né? Já está ali mesmo, já que foi para o médico, passa os 4, né? E aí a sinistralidade do plano de saúde, as pessoas não sabiam disso, né? Ia para a estratosfera, né? Enfim, um nível muito alto aí da onde os aviões voam. É, mas isso aqui é uma oportunidade. Dependendo do contrato que você tem, né? Onde você não tem isso, ao invés de cortar o plano e tudo mais, você pode pensar no fator moderador que acaba envolvendo os funcionários. A comunicação passa a ser diferente também em relação a essa mudança, e é uma maneira de engajar o povo, pensando que não é porque a empresa está concedendo isso, está dando, é dado, né? Então tem um certo cuidado, assim, um racional de valor para poder manter isso funcionando, né? Economicamente falando também. Os motivos do turnover desse ano. Não tem muita novidade aqui, não, né? Oportunidade salarial, olha, remuneração, questões éticas e pessoais, estratégia da empresa, já começa a cair. Eu colei aqui nesse mesmo gráfico um estudo do LinkedIn. Olha que coisa, né? O que mais você valoriza na empresa que você trabalha? Aqui eram só 750 respostas, mas esse estudo fechou com bem mais que isso. E o salário, a carreira, né? Olha o home office aqui, parte de cultura, né? Você trabalhar num lugar que você tem tranquilidade para fazer o que precisa e tal, olha que importante, 32%. Home office, não dá para ser todas as áreas, nem todos os lugares são permitidos, ok. Olha aí, ó, salário 29%, plano de carreira, embora seja antiga a expressão, né? Podemos trocar por trilha de conhecimento, talvez, né? Oportunidades profissionais, mas enfim, os grandes 4 atores aqui, o salário aparece, querendo ou não, na segunda, na terceira, sempre, né? A gente está falando de remuneração, de salário, ele apareceu aqui de novo, 29% valorizam a prática salarial da empresa que trabalha. Ok, é um terço, né? Junto com outras coisas, claro. Falando também de salário, né? Olha só, nós falamos lá atrás dos indicadores, né?
que podem garantir resultado, né? Seja em vendas, no pós-venda. E aqui eu vejo o quê? Um gráfico com 81% das empresas não tem algum plano que pudesse valer para todos, né, de participação em resultados, né? Nem gosto do PLR, na verdade é o PPR, está ligado a resultado. Área comercial também, né, não tem uma prática de variável, 38%, onde esses indicadores todos que a gente falou ali atrás poderiam ser muito valiosos, poderiam ser motores, aceleradores de resultados novos, né? Enfim, perdão, caiu aqui, já voltei. Então, a ideia de remuneração também, né, o quanto você organiza os salários para evitar conflitos, não tem uma prática organizada, 57% das empresas, mesmo a lei, mesmo falando da vantagem de você ter isso organizado em quadro de carreira, pelo artigo 461 da CLT reformada, que fala da questão da equiparação salarial, né? Enfim, acho que cada empresa vai fazendo as suas práticas, né? Vai criando algumas coisas em razão da necessidade, né? Então, nunca houve até hoje, ou não se reconhece valor num tipo de trabalho como esse, mas dependendo da situação de mercado, poderia evitar um custo maior, ou um conflito, né? Ou aquela ideia assim, aquela pessoa, aqueles dois, três, né, que você mais valoriza ali no trabalho, na oficina, vem um deles e pede demissão. E vai sempre aparecer a questão salarial no meio, né? E aí você fica refém daquela situação, perder a pessoa-chave ou conceder um aumento salarial de 30%, alguma coisa assim, né? No fundo, você deixou de administrar aquilo durante algum tempo, junto com a liderança, né? A liderança é sempre cúmplice dessa história, né? Ficou esquecido, né? E aí vamos fazer o reajuste de 30% para não perder a pessoa. Então, é uma prática de remuneração reativa, né? Ao contrário do planejamento, porque a tabela salarial, ela serve para você planejar aumentos salariais, revisões daqui para frente, né? Pensando que o orçamento das empresas vão começar a nascer quando? Agora, né? Outubro, novembro, alguns fazem em dezembro, planejando as vendas do ano que vem, planejando as despesas, quanto vai custar a mão de obra, o plano de saúde, e se na última linha sobra alguma coisa, né? Quanto sobra? Enfim, e todos os ajustes que vêm disso, né? Ah, mesma coisa, mesmo comentário aqui sobre plano de bônus, gerencial e diretores. Então, apesar de você ter uma grande quantidade de indicadores, seja da fábrica ou que as empresas olham, né, por vontade própria, não só pelo que a montadora cobra, você não aproveita esses indicadores aqui nesses planos de bonificação, né, de resultado, né, onde você poderia encaixar aqui indicadores como forma de dividir a responsabilidade de uma maneira mais planificada dentro da estrutura, e aí todos são mais responsáveis e todos, no final da história, vão ter uma fatiazinha do resultado ali na forma de uma premiação, talvez, algo assim, né? O fato é que por trás desse histograma verde aqui, existem N indicadores hoje que não são usados, né? Aqui eles já são usados, né? Provavelmente usados, certamente. E aqui eles não são usados. Então, são oportunidades que estão por trás desse desenho aqui tão simples, né, de três números percentuais. Aqui é só o reforço da pesquisa do LinkedIn, informação gratuita, né? Estava lá, trouxe aqui para a pesquisa do lado esquerdo. Nossa opinião, qual seria a prioridade de gestão de pessoas na empresa no ano que vem, né? Perdão, esse ano que seria, né? Olha, quase 6.000 respostas. Olha que interessante. Capacitação da liderança, olha que coisa, metade, né? Será que a liderança ela não tem ainda todas as competências técnicas ou a parte comportamental para um resultado desse aparecer numa pesquisa com tantos respondentes, gente? Não sei. Melhorar a cultura, aqui também é muito subjetivo, né? Comunicação interna, coisa fácil de fazer, tem a ver aqui com a capacidade da liderança em fazer a comunicação, concordam? Né? Com uma ajudinha do RH, um empurrãozinho do RH, prato cheio, né? É juntar a fome com a vontade de comer. Comunicação reforçada junto com o RH, liderança fazendo um pedaço importante dessa comunicação como forma de capacitação. Puxa, cercou aqui o assunto, né? Você aceitaria um salário 10% menor para trabalhar em home office? Olha que pergunta capciosa, né? Para usar uma expressão bem assim divertida. Sim, né, o home office vale a pena. Olha, não sei se
boa parte dessas pessoas todas trabalham em São Paulo, nos grandes centros, né? O home office faz muita diferença para quem trabalha enfrentando o trânsito, o transporte público todo dia, né? A gente sabe disso. Realidades diferentes, com certeza, de outras cidades, mas o que nós temos hoje, isso é o que mostra aí a pesquisa. Então, uma parte das pessoas estariam dispostas a trocar um salário até menor pela condição de trabalhar home office 2 dias ou 3 dias, né, em casa ou fora do escritório, como a maioria das empresas tem feito aí, que eu tenho falado com muita gente sobre isso, né, muitos mantendo home office 1, 2 dias, no máximo 3, e nos outros, pessoal trabalhando no escritório. E aí, o último slide, se eu não me engano, aqui nós já falamos, né? Essa questão aqui do o que mais você valoriza na empresa que trabalha, tem a questão salarial, tem a questão do clima. Se você recebesse uma proposta do lado direito para trocar de emprego hoje, o que te faria aceitar, né? O salário a gente sabe que é um ponderador tão grande nisso, né? Ainda mais porque a inflação, a não oficial, ela galopou muito mais do que a inflação oficial, né? E a gente percebe o preço das coisas no mercado, né? Na alimentação, enfim. Isso não tem como fugir, né, gente? Você deixa de comprar gasolina, deixa de comprar pneu, deixa de trocar de automóvel e precisa se alimentar, né? Precisa colocar comida na mesa, né? Isso está no mercado e o preço está na gôndola, né? Enfim, o plano de carreira ainda é relevante aqui, né? Sempre foi, continuará sendo. O home office é um ator novo nessa história, né? Eventualmente trocar de área aqui, mas olha, 11.700 e tantas respostas. Eu olho muito esses estudos do LinkedIn, acho muito interessante, e eles são totalmente descontaminados, né? As pessoas entram lá e dão um clique, e o resultado a gente olha aqui e se questiona, né? Como é que a gente faz na empresa da gente para administrar de uma maneira coerente, mais ou menos alinhada com o mercado, para expor menos, né? Essa questão de poder, do risco de perder pessoas que são chaves, né? No fundo é isso. E acho que é o último também. 3 principais razões para pedir demissão. Isso é uma matéria do Valor Econômico, olha, de abril de 23 agora, faz pouquinho tempo. Achei muito interessante o resultado, né? Olha, feedbacks negativos da equipe, né? Busca de equilíbrio entre carreira e vida pessoal e problemas de remuneração, né? Os feedbacks negativos têm a ver com o perfil da liderança. Ou seja, essa mesma matéria aqui é praticamente o que a gente conversou aqui atrás, né? Sobre as questões de liderança, de cultura e tudo mais. Olha como elas se juntam, né? Em estudos que são provavelmente diferentes, né? Isso aqui, olha, 390 mil funcionários no Brasil responderam essa pesquisa de uma HR Tech aqui, um startup, enfim. São dados, né, que faz a gente pensar sobre as práticas hoje, o que vai valer para o futuro e tudo mais. Aqui é só a minha história, 35 anos de RH, 11 de remunerar, vocês já sabem disso. Alguns clientes só não caberiam todos aqui nessa lista, que eu tenho o maior orgulho de mostrar essa lista para todos, inclusive vocês. Me orgulha muito trabalhar para os patronais como essas associações aí como vocês. Então, gente, deixa eu ver como é que eu saio aqui do meu deixar de... Já deixou de Já compartilhar. deixei. Já É, deixou, já deixou. é bastante informação, mas eu acho que ajuda assim a gente pensar sobre como é que se reposiciona algumas coisas. Aqui eu não mostrei salários, né? Não poderia mostrar. Acho que qualquer tipo de pergunta, de questão que vocês possam trazer é valioso, gente, é muito valioso. E eu não sou o dono da verdade, hein? Eu só mostro que o mercado fala para a gente, né, André? Marcelo, poxa, obrigado pelas colocações. Depois que você encaminhou as concessionárias, né, o resultado disso, algumas entraram em contato comigo, outros contigo, justamente para querer entender um pouco dessa formatação de dados, né, de como isso funciona. E eu queria começar fazendo uma pergunta, depois abrir para os demais, né, com certeza. E antes da pergunta, fazer uma colocação que me deixou bastante. Não vou dizer feliz, mas mostrou que o caminho que a Fenabrave, e até queria dar o bom dia para o Alfredo, não vi que o Alfredo estava participando da reunião. Tudo bem, Alfredo? Boa tarde, né? Nosso presidente aí, para quem não conhece, que é uma frase, se eu não me engano, do Henry Ford, posso estar enganado, mas eu me lembro dela dizer mais ou menos assim, que 100% dos nossos clientes são pessoas, e 100% dos nossos empregados são pessoas.
quem não entender de pessoas não entende de negócios, né? Ele comentava isso. E quando você colocou um dos slides que nessa pesquisa feita no LinkedIn, qual é a prioridade dentro das empresas, né, que o nível gerencial coloca, e você mostrou ali que é a capacitação de lideranças. E eu fiquei particularmente contente porque o 14º Congresso que a FenaBrave fez agora no mês de junho, no mês passado, nós estudamos isso durante quase um ano, o que trazer para as concessionárias nesse evento, e principalmente foi essa parte a ideia nossa é de capacitar as lideranças dos concessionários de Santa Catarina, né? Trazer ferramentas para essa capacitação. Então, Alfredo, fiquei contente porque a gente está em linha com o que o mercado está dizendo aí, o que a gente está tentando trazer para as concessionárias. Enfim, a minha primeira pergunta, para abrir as perguntas para ti, quando você coloca lá a mediana, o terceiro quartil, daquela sugestão de como você interpretar, que você busca ali, você está somado naquele valor o salário base mais o salário variável, e como é que você computa ali as bonificações, já que elas não são mensais, às vezes tem uma bonificação anual ou semestral, Ah, como é que está esse dado ali dentro? então, pessoal, no coletor nosso, ele tem várias colunas, né? Então, alguns valores são pagos mensalmente, geralmente comissões, geralmente, e existe uma outra coluna que são prêmios que são pagos uma vez ou duas vezes por ano. Então, quando uma empresa informa que um cargo recebeu lá de premiação 15, 20 mil reais uma vez ao ano, eu pego aquele valor e divido por 12. Então, eu Uhum. transformo isso mensalizado, né? Ok. Tanto é que eu comentei, acho que no futuro a gente vai ser mais fácil fazer pesquisa pensando no salário anual, né? O quanto o funcionário tem por ano, que é muito comum nos Estados Unidos, né? Você olha lá nos sites, quanto vale o cargo X? Ah, vale um engenheiro lá civil, tal, experiente, vale 90 mil dólares ano, né? Não tem 13º lá, essas aberrações todas aí que a gente tem aqui, né? E então essa relação assim, né? Um especialista, talvez uma pessoa de recursos humanos valesse 70, 80 mil dólares ano, né? Um gerente 120, 200 mil dólares ano, enfim, você tem todo esse racional. Então, quando a gente pede para separar os valores dentro do coletor, é sempre com esse intuito é poder fazer esse trabalho de mensalizar os valores, tá bom? Ok, obrigado. Bom, Só pessoal, queria, está só posso aberto aí comentar para. uma coisa, André? Você falou da questão da liderança. Sabe o que eu pensaria, gente? Eu acho que vocês estão nessa iniciativa que eu acho valiosíssima. Eu não tenho dúvida nenhuma, depois dos meus 30 e tantos anos de RH, que investir em capacitação da liderança, vocês vão ganhar muito, muito, né? Independente do grau de esforço, da quantidade de pessoas que participam e tudo mais. Eu só pensaria numa coisa: como é que você mede o estágio que vocês estão hoje para o estágio para o qual vocês vão atingir daqui 1 ou 2 anos? Pensaria nisso, entendeu? Poxa, lançamos o programa Desenvolve RH, XPTO, liderança, tivemos 200 pessoas participando, 850 horas de treinamento, X mil reais, e nós saímos da nota de X para a nota X mais 3 em 12 meses ou 24 meses. Ó, eu acho que seria assim uma análise muito esperta, para se pensar. Plantei, entrou um macaquinho aqui pulando agora na orelha, né? Até para aproveitando a deixa, a FenaBrave aqui em Santa Catarina tem um convênio com a Fundação Fritz Miller, com um trabalho de desenvolvimento gerencial de equipes. Estamos na quarta turma já. Ela está acontecendo, essa quarta turma é um treinamento de 6 meses, a cada 15 dias. Está acontecendo na cidade de Blumenau. E assim que acabar essa quarta turma, a gente vai tentar levar isso para outras regiões do estado. É justamente nessa linha de desenvolvimento gerencial. Talvez as pessoas pudessem contribuir, gente, hoje, com essa ideia do estágio da liderança dentro das empresas, embora isso seja um negócio assim espinhoso de se fazer, né? Precisa ser muito cuidadoso. Os funcionários das empresas responderiam algumas questões e daqui 1, 2 anos responderiam as mesmas questões. E você mede o quanto que um assunto evoluiu em relação a outro no tempo. Não sei. Estou pensando aqui na nuvem, né? Assim, Ok. fazendo Vamos, experiência só vamos nisso. aproveitar, pessoal, que o Marcelo está aí, e quem participou da pesquisa e ficou com dúvidas específicas na análise de dados, vamos aproveitar o conhecimento dele para a gente tirar essas dúvidas, né? Está aberto aí Sim. para quem quiser fazer a pergunta.
Acho que não deixei de retornar para ninguém no WhatsApp, hein? Porque eu sempre recebo os contatos e geralmente no mesmo dia. Digam, gente, dúvidas, por favor. Será que o trabalho está tão fácil de interpretar assim? Eu acho que é porque muita gente me questionou, tinha dúvidas, né? Já esqueceram a dúvida. Esqueceram a dúvida. Independente disso, gente, eu continuo à disposição, 24/7 para atender. Às vezes não dá tempo de olhar tudo, né? Quando recebe, eu sei que a rotina é difícil, mas enfim, eu faço isso com tranquilidade, aliás. Ok, o Roberto Carlos levantou a mão aqui. Roberto, por favor. Tudo bem, pessoal? Uma pergunta bem rápida aqui. É, você considerou nesse trabalho, Marcelo, o que chama-se no Brasil pejotização, de alguns casos ou não? Ótimo, ótimo tema, gente. Para nós que pesquisamos, não interessa saber se a mão de obra é CLT, PJ ou alguma outra coisa, de verdade, né? Eu prefiro tratar a informação com cuidado do que não tê-la dentro do estudo. Então, a regra que a gente publica, aliás, lá nas instruções, se você tem um cargo PJ de R$ 10.000, o valor da nota, você deve tirar 15% do valor que você paga da nota e informar R$ 8.500 nesse exemplo. Somente isso, né? Não nos interessa saber se a condição do funcionário X ou Y é PJ, CLT, etc., né? Todos os grupos acontece esse tipo de coisa, e a preocupação das empresas legítima é falar, olha, eu não quero informar a classe PJ, etc. Tá bom. Para a gente que pesquisa, é mais importante ter a informação dentro do estudo, com algum tratamento correlacionado, né? Porque o PJ, a rigor, ele paga menos imposto, pode não ter plano de saúde, precisa pagar o contador, que é a parte, né? A nota que você emite paga um imposto menor do que o imposto de renda. Então, a gente precisa ser coerente nessa hora e legitimar, de alguma forma, a informação que cause menos distorção possível, né? Tudo que a gente faz na pesquisa, todo o tratamento, tudo que a gente faz para ajustar, é com esse intuito, né? De você reduzir distorções e poder criar, no fundo, um relatório que depois seja útil para todos. É isso. Perfeito, obrigado. E mais? Tem mais alguma dúvida para colocar? Eu gostei muito de ver, gente, essa parte de indicadores que é, as empresas usam para poder premiar as pessoas, né? É, é lógico a, a, a diversidade de indicadores que cada um pode escolher na sua empresa varia em função da sua necessidade, da sua cultura, do seu grau de entendimento sobre aquele tipo de desafio, se ele é mais econômico ou se ele junta qualitativo e tudo mais. O que eu sempre percebi, desde que eu conversei com o Dr. Otávio aqui em São Paulo, o Sr. Otávio Valejo, que me convidou para fazer o primeiro trabalho aqui, e hoje o Álvaro também, a gente tem muito contato, é isso. Falei, meu Deus, as empresas têm indicadores das fábricas de todo lado. Cada fábrica tem um tipo de indicador, tem um grau de exigência, seja caminhão, seja automóvel, marca americana, marca de automóvel japonês, alemão, não importa, né? E a minha questão em relação a isso ficou muito clara, né? Eu falei, puxa, essa quantidade toda de indicadores e cobrança se transforma em desafio e cobrança para a diretoria e para o nível gerencial. O restante, e a base das empresas? Como é que tem contato com isso? Em muitos lugares não tem, né? E eu acho que isso sobrecarrega demais a gestão, né? E independente do nível de liderança, ter qualificação ou não para fazer o que é preciso, não importa, né? Mas imagina você poder distribuir um indicador que vem da fábrica, transformando ele num indicador de resultado qualitativo importante na sua oficina, né? Por exemplo, a quantidade de revisões que você faz que não tenha retorno, né? Aquela coisa da manutenção que deu um problema e a pessoa, o cliente, está no mesmo dia de volta com um problema, ou no dia seguinte, ou na parte de caminhão, que é pior, né? Porque o caminhão é bem de capital. 1, 2, 3 dias parado para o faturamento daquela máquina, etc., né? O cliente fica doido, né? Então, é, esse foi um ponto assim muito chave, importante, que eu percebi quando eu fiz aquele estudo primeiro lá, 5 dias em São Paulo,
quando eu olhei essa quantidade toda de indicadores e como é que eles podem ser cascateados, né? Que é uma expressão até antiga, né? Pensando nos níveis todos da organização, né? E é lógico, né? Pensando que o mecânico, por exemplo, ele precisa de um indicador diferente de um chefe de oficina, né? Que, por sua vez, precisa um gerente de serviço, precisa de outros indicadores. Então, quanto mais o cargo vai sendo elevado, maior a visão de resultado e entrega precisa ser acelerada, né? Então, essa é a minha experiência, sim. E por isso eu sugeri essas questões no final do nosso questionário deste ano, para poder dar um pouco mais de visibilidade nessa questão dos indicadores, de como eles são uma oportunidade dentro da empresa de vocês para falar de resultado e eficiência, né? Os dados do Brasil são, assim, terríveis, né, gente? Você pega a última pesquisa que eu vi sobre produtividade no Brasil, de 74, acho que 72 nações, o Brasil era a quarta pior em produtividade. Falei, meu Deus do céu, né? Como é que a gente pode melhorar isso individualmente nas empresas e tudo mais, né? As dicas já estão na mesa aí, né? Literalmente na nossa transparência. A qualificação da liderança é um ponto importante, né? O estilo dela se comunicar sobre resultado, desde que ela tenha boas ferramentas. Quais são essas ferramentas? Os próprios indicadores que vocês muitas vezes têm a partir das montadoras, das fábricas, né? Então, eu estava discutindo esse dia com o meu menino que estuda engenharia, né? Ele é um garoto de 21 anos. Eu falei, Arthur, questão é a seguinte: você é um aluno da Poli de Engenharia da USP. Você está tendo acesso a um grau de conhecimento que eu não tive, a mamãe não teve, a gente não teve, né? A gente é mais antigo. E isso não quer dizer que você vai ser melhor ou pior ou mais inteligente, né? Porque a sua capacidade de fazer ligações entre um assunto e outro vai determinar muitas vezes o grau de sucesso para muitas coisas. É o que a gente está falando aqui agora, né? Como a liderança pode trabalhar melhor, usando a comunicação e os indicadores de desempenho para falar de desempenho geral daquela área, da companhia. E no final da história, gente, o que acontece no caixa, né? Menos despesas, né? A gente vai possivelmente se concentrar, vocês, né? Enfim, podem se concentrar mais em analisar os resultados, os indicadores, ao invés de descobrir quem é que errou, por que que errou, embora por que errou é importante, né? Mas se a gente fica discutindo coisa que não traz faturamento para a empresa e não traz cliente, nós estamos perdendo tempo, né? Eu tenho um cliente que fala que sim, olha, aliás, um amigo meu que é vice-presidente numa empresa grande, ele fala, meu chefão lá em Londres, ele fala o seguinte: só tem dois tipos de pessoas na empresa: quem vende e quem ajuda a vender. Marcelo, o Enio, aqui do Grupo Prática, ele colocou uma informação importante, que ele esperava um olhar mais comparativo entre as revendas e funções para saber se estamos remunerando de acordo com a média ou mais ou menos, e não como remunerar, embora seja importante. Acho que ele está referido, eu não sei, Enio, se você viu o relatório, que o relatório em si que faz essas comparações, né? Mas queria que o Marcelo comentasse esse comentário do Enio. Eu não entendi, gente. Enio, coloca para nós, por favor, Enio. Abre o teu microfone e explica aí. Boa tarde, boa tarde. Não, sempre a minha, quando eu participei ali das reuniões ali, sempre foi estabelecer olhar se a minha forma de remunerar, né, o meu valor para o meu mecânico, para a minha secretária, para o meu vendedor, ele está dentro da média do mercado da minha região, né? E o que eu vejo hoje ali é mais uma análise de como fazer a remuneração, sugestões de incluir um KPI ou um outro, tal, etc., mas menos o comparativo financeiro mesmo, né? Porque eu acho que isso é importante. Às vezes, quando a gente perde um funcionário, a gente daí quer correr atrás para corrigir o erro de avaliação de remuneração, né? Por exemplo, eu estou pagando lá R$4.000 um funcionário e eu estou achando que eu estou pagando direito ele. E quando, na verdade, R$5.000, R$4.800, ele sai. E aí eu digo, não, eu também pago. Ele fala, agora é tarde, agora eu já fui. E aí o meu turnover compromete, né? Então, esse comparativo que eu acho que seria importante para nós, né? Gente, ótimo, Enio, obrigado. Vou dar uma receita de bolo para vocês. Olha para o relatório,
olha para a sua estrutura, salários pagos, né, fixo, e junta aquelas empresas que têm o variável, né, e pergunta assim, para o relatório, quem são as pessoas que estão abaixo mais que 20% do mercado? Pega lá a mediana, compara quem é que está abaixo mais de 10%, que já é um número importante, se você tem casos, por exemplo, que estão abaixo de 20%, né? Se você tem algumas pessoas que estão abaixo de 10%, olha a avaliação de desempenho da última vez que foi feito, né? Ou se vocês conhecem aquela pessoa, estou sendo bem prático assim, né? O caminho das pedras. Falar, eu não tenho avaliação de desempenho, mas eu conheço o João, o Cláudio, o Mané e o Tadeu da oficina, eles são as pessoas nota 10, né? Talvez a Maria ou a Joana também na oficina, talvez logo, se não tem, logo vai ter mulher trabalhando, tá bom, né? E eu vejo essas pessoas dentro da comparação salarial e falo, olha, eu tenho pelo menos 3, 4 aqui que estão abaixo de 10% de mercado. Será que eles mereciam a proatividade da empresa de antecipar alguma coisa antes que venha um pedido de aumento salarial ou demissão, né? Então, se questionar sobre isso. Se a sua empresa tem um modelo de avaliação de desempenho feito, né, que foi feito nos últimos 6 ou 12 meses, eu posso exatamente fazer isso. Eu cruzo a avaliação de desempenho com a nota versus as pessoas que estão abaixo ou acima de mercado e começo a fazer comparações, né? Talvez você encontre assim, olha, de tudo, né? Essa pessoa aqui, fulano, etc. Desempenho abaixo da média e salário, comparativamente a esse estudo, acima da mediana. Não tem muito o que fazer, tenho que exigir mais desempenho dela, né? Ou dele. É isso, né? A hora que vier aquele pedido de aumento, falar, peraí, vamos olhar o seu desempenho aqui. No seu caso, não justifica, me desculpa, está faltando isso. Desde que o RH tenha bons instrumentos para fazer isso, gente, né? Que é pegar a descrição de cargo, transformar em quadro de competência e avaliar um a um. É o trabalho que eu faço na Remunerar desde 2011, né? Que a gente aprendeu a fazer na Zé Abrambovelli lá em Osasco, com a carreira de engenheiro. Não tem muito segredo. Não existia o Excel naquela época, não existia. Nós tínhamos a Marina, que era a nossa secretária, né? Era muito mais legal que o Excel falar com ela. Mas, então, e aí eu vejo ao contrário, né? Eu vejo pessoas que estão abaixo do mercado, 10, 15% da mediana, e com um bom desempenho, né? E aí eu preciso ser realmente olhar com atenção. Que orçamento que nós temos para poder fazer alguma alteração nos próximos 3 meses ou 6 meses, né? Os casos menos urgentes, pessoal, daria para esperar o orçamento de janeiro, fevereiro do ano que vem? Possivelmente, né? Mas eu tenho certeza absoluta que se vocês fizessem essa comparação amanhã, vocês iam encontrar 3 ou 4 casos que merecem um ajuste salarial, né? Porque vocês já sabem disso, porque a pessoa tem um bom desempenho, e vocês só não têm ideia qual seria um bom percentual, né? Supondo que a mediana sugerisse 8% ou 12% de enquadramento, a pesquisa vem para ajudá-los a definir o quanto seria esse percentual, né? Às vezes você, com 5, 6%, gente, 7, 8%, você evita um pedido de demissão que vai custar no caixa ali na frente R$40 mil, 50 mil de indenização. É só isso, né? Eu vendo muito projeto assim. Peraí, acha que o projeto custa caro? Se você perder 3 pessoas, você vai gastar R$150 mil. 4 pessoas, R$150 mil de indenização. Esse dinheiro vai embora e a empresa não perdeu esse dinheiro e vai ter que contratar outras pessoas, né? Ao passo que se você tem uma prática de gestão de pessoas, de remuneração, de premiação estruturada, você está evitando gastar esse dinheiro, né? E é um dinheiro que vai para o ralo e não aparece em nenhum relatório da controladoria. Isso, para mim, é o mais absurdo de tudo. Não aparece. Todos os estudos que nós fizemos até hoje de rotatividade dão conta do seguinte: aquela vaga que você perdeu por turnover, pedido de demissão, ou você próprio tomou decisão de demissão, ela custa entre 2,5 vezes e 4 vezes o valor da vaga. Porque tem todo um custo associado, um tempo para a pessoa responder, render o que é preciso e tudo mais. Então, é esse tipo de coisa, né? Você deixa de ir no dentista 2, 3 anos, quando você chega lá, a conta é R$25 mil.
E aí o seu dentista fala assim, poxa, mas você não faz 3 anos que você não vem aqui, não dá para fazer milagre, né? É mais ou menos essa... A manutenção do carro, gente, não é assim. Deixa de fazer a manutenção 2, 3 anos. E se ele não parar antes, né? Quando você encosta, você vai gastar, não sei, 20% do valor do carro, Mas, 10%, dependendo, né? Marcelo, o Daniel Ribeiro, lá da Compase, tem uma pergunta. Por favor, Daniel. Sim, não estamos escutando, Daniel. Está com o teu microfone fechado, Daniel. Uhum. Eu Agora acho que é o tá Daniel. ok, né? Ah, sim, agora Isso, sim. Daniel. Sim. Tá bom, eu quero só complementar essa fala do Marcelo, né? Em algo que eu também costumo falar muito nas empresas, que a rotatividade também é uma ferramenta, não, uma bengala, muitas vezes, para o coordenador, para o encarregado, porque ele acaba ganhando, no mínimo, mais 3 meses de tempo, né? De pressão, né? Né? Ele precisa entregar. É simples, muitas vezes, para ele. Ele demite uma pessoa e aí ele tem uma bengala para dizer assim, agora vou ter que treinar mais uma pessoa, então vai ter que esperar mais um pouco para conseguir, né, atingir aquele objetivo de novo, né? Obrigado. Talvez seja exatamente isso, hein? No fundo, muitas coisas servem de desculpa, né, gente? A gente, como empresário, também não adianta olhar para o mercado e falar, puxa, o mercado está ruim, né? O que nós precisamos fazer? Eu fui num grupo distribuidor de um modelo, de uma marca aqui em São Paulo, e o presidente falou assim, que é um executivo, né? Ele falou, puxa, nós temos um problema, nós temos só 3 modelos, o nosso modelo mais barato é X, e os vendedores estão reclamando demais, né? E eu falei, olha, se eu fosse vendedor de carro aqui na sua empresa, o modelo que você vende, o SUV, é carro que as mulheres adoram. Eu ia pegar um mailing e ia ligar para todas as minhas amigas para vender esse carro. Então, o quanto a gente consegue ter disposição para se adaptar, né? Fugir um pouco da rotina para olhar o mercado que às vezes ele encolhe, né? Porque a taxa de juros, né, gente, a gente tem que ser honesto nessa hora, né? Nós estamos trabalhando com juros de 2 dígitos há quanto tempo, né? Sei lá, mais de um ano. Isso influencia demais, né? A inflação, como eu falei, né? Você vai até o mercado, um absurdo o preço do que é básico. Enfim, as pessoas vão sobreviver ao invés de tomar decisões sobre comprar uma nova geladeira, um automóvel novo, esse tipo de coisa, né? O que é bem de capital é diferente, né? Um caminhão novo, ele é mais econômico que o caminhão antigo, né? Do ponto de vista de manutenção e consumo até, né? Então, tem uns trade-offs aí, uns cálculos que... Mas o dia a dia é buscar eficiência. E aí, se a gente vai para um voo cego, imagina assim, você dirige um 747 daqui até a Europa com 3 instrumentos só, dirige. Só que é arriscadíssimo, mas o avião só precisa da bússola, do horizonte artificial e o relógio para voar. E o velocímetro, acabou. Isso não importa se é um Cessna 170, um Citation, ou um Phenom, ou um Boeing 747, não importa. O risco, gente, de você errar a rota, né, sem os indicadores que você usa normalmente, que te dá segurança, é muito maior, né? As empresas são assim. Agora, à medida que você não tem bons indicadores também, né, pensando nessa ideia da eficiência, você deixa de ferramentar a liderança, e aí a liderança, né, aquela liderança ruim, malandra, vai dizer que não tinha todos os instrumentos para entregar os resultados que tinha como obrigação fazê-lo, concorda? Né? O RH não me ajudou, não criou uma boa avaliação, a área X não criou um bom indicador, e aí, por conta disso, também não conseguimos entregar os resultados. Isso é muleta, né? No fundo, enfim, a gente não pode julgar as decisões e o que acontece. Eu acho que todo mundo trabalha para fazer um bom trabalho, né? A gente precisa partir desse princípio. Mas nós sabemos que, na realidade, tem os desvios todos, né? E numa hora dessa, gente, o que não pode é respingar dentro da relação com o cliente e arriscar, por exemplo, um cliente que é comprador de vocês há 5, 10 anos, a família toda compra automóvel, né? Esse tipo de coisa. Porque quebra uma ideia assim de confiança forte, né? Uma corrente de confiança, né? E o trabalho de vocês tem muito a ver com isso, né? Serviço, né? Todas as empresas de vocês têm serviço junto, né?
Essa questão do serviço é terrível. Trabalhei na indústria de saúde, né? Na Medial Saúde no passado, e eu olhava aquilo e falava, nossa, se eu comprar, por exemplo, um mousezinho desse aqui e der um defeito, eu ligo lá no saque e uma pessoa me troca. Acabou. E na área de saúde, ao contrário. Eu vou para o hospital doente, né? Que você vai forçado, né? Você passa pelo manobrista, pela recepcionista, pela pessoa que faz a triagem, pelo médico, faz o exame, vai para o PS, volta. Você passou por 7 pessoas. E se qualquer uma delas não tiver associado ali àquela questão dos valores internos, não tiver aqui motivado para entregar o que precisa, ela destrói a sua marca. E reconstruir é muito difícil e caro, né? Enfim. Temos aí agora a participação do nosso presidente. Fala, Alfredo. Claro. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí, dar os parabéns e agradecer às empresas que participaram desse estudo, né? E eu confesso que não vi ainda a planilha, mas estou curioso para ver. Eu não cheguei ainda a analisar. Mas parabéns ao Marcelo aí, porque pelo que eu vi aí, foi muito bem elaborada. E porque eu vi também os conteúdos que você anexou ainda, eu acho que é bem interessante e para a gente fazer uma avaliação. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente precisaria ouvir aí dos nossos colegas e parceiros de mercado para trazer para uma próxima vez, tentar melhorar mais ainda. Eu já vi que agora está boa, já está excelente, que teve poucas questionamentos e perguntas, né? Mas esse é o trabalho da FenaBrave. Nós queria ajudar, analisar e fazer, como o Enio falou, né? Puxa vida, perdi uma pessoa aqui por causa de sei lá, 5%, 10%. Pô, isso também poderia, né? Então, mais uma vez, parabéns a todos aí, né, pela participação e talvez até indicarmos esse trabalho que nós estamos fazendo aí para os outros colegas vizinhos, para a gente poder ter uma melhor comparação, para poder nos avaliar melhor. Né? Não talvez só o próprio pessoal do município, mas os municípios vizinhos, tal, para a gente poder fazer uma avaliação melhor aí. Então, mais uma vez, parabéns a todos e obrigado aí. E deixo a palavra livre aí, se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, alguma outra sugestão. Eu queria aproveitar a tua deixa, Alfredo. Com muito prazer, a gente está recebendo aí, nesse nosso bate-papo, algumas concessionárias que ainda não são associadas à FenaBrave. E é importante eles estar conhecendo, né, entre outros trabalhos que a gente faz, divulgação de informações. Terça-feira estamos indo ao governo do estado, em Florianópolis, para resolver assuntos de interesse do setor, parte de ICMS, de Detran. Então, convidar os colegas aí que ainda não são associados, que participem. A nossa taxa realmente ela é muito irrisória, né? É mais para mostrar o associativismo, como ele funciona, tá? Então, espero poder contar com essa adesão aí daquelas empresas que ainda não participam do nosso grupo aí. E dizer que vocês são minoria, são só 20%, porque 80% do estado já das 540 concessionárias, Marcelo, já são associados, participam do dia a dia de todos os trabalhos que a gente tenta trazer informações aí para a rede, tá? Obrigado, André, por lembrar isso aí. É muito válido, realmente. Parabéns, obrigado. Mas gente, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, Alfredo, o André, obrigado, muito obrigado. A gente não poupa esforço para fazer um bom trabalho, de jeito nenhum. Quem sabe na próxima versão, ano que vem, a gente tenha o dobro de empresas. Isso, com certeza, torna a massa de dados muito mais robusta. Então, aumenta a capacidade de análise, aumenta a oportunidade de extrair novos relatórios. Então, acho que é um caminho de melhoria constante, tá bom? Muito obrigado. Ainda assim, se tiverem dúvidas, o meu telefone celular fica ali no relatório de todos. Qualquer 24/7 eu atendo. Geralmente no mesmo dia eu dou um retorno, tá bom? Ok. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Um bom restante de semana. Abração, obrigado.
Tchau, tchau.